Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Lemos. Olá, desembargador, é um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Olá, Thalita, bom dia. Um grande prazer poder participar com vocês aqui do Café com Política. Bom dia, desembargador. Mineradora Vale e o governo de Minas fecharam na semana passada o acordo, pela tragédia da Vale em Brumadinho há 2 anos, 37 bilhões de reais. As tratativas tiveram mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como que foi esse processo? Na verdade, o processo estava na segunda vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte já há 2 anos e no mês de outubro as partes resolveram requerer ao juiz da causa que remetesse o processo para o Centro Judiciário de Solução de Conflito, que chama-se CEJUC. É um centro judiciário que o Poder Judiciário mantém em quase todas as comarcas do Estado e também de forma virtual, para que se possa uma solução mediada, através da mediação, da conciliação, uma solução mais rápida e consensuada do conflito. Então, no mês de outubro, esse processo foi remetido para o Tribunal de Justiça e nós passamos a ter, então, reuniões e audiências com as partes, buscando a formalização de um acordo. E depois de várias idas e vindas, nós conseguimos agora, na última semana, esse acordo que repassa uma indenização do Estado aí, da 37,6 bilhões de reais. Desembargador, esse acordo ele não retira nenhuma responsabilidade da empresa. Essas ações individuais por indenizações criminais, elas seguem tramitando. Há alguma expectativa para a conclusão delas? Veja bem, as ações criminais, elas tramitam juízos criminais, Essas ações aí, elas não são passíveis de serem encaminhadas para um centro de solução de conflito, porque trata-se de crime, evidentemente, Então, está tramitando o juiz criminal e está tendo o seu prosseguimento normal e a gente espera que possa, o quanto antes, ser finalizada para definir se há ou não responsabilidade dos responsáveis lá pela barragem. Mas, de qualquer forma, os processos cíveis individuais, ações individuais, eles não ficam prejudicados. Quer dizer que essa ação de 37 bilhões, ela não engloba nem essas ações criminais e nem as ações individuais, ou seja, qualquer pessoa que tem algum prejuízo ou que perdeu algum ente familiar pode demandar individualmente a companhia. Da mesma forma, algum dano que não seja conhecido ainda, que não esteja conhecido pelas partes ou por algum atingido, pode, no momento futuro, acionar, então, a companhia Vale. Desembargador, do ponto de vista social, há como garantir, embora ainda esteja sendo discutido essa questão dessas famílias, mas há como garantir que essas famílias não fiquem desassistidas, mesmo com o passar do tempo? Nós estamos aí há pouco mais de 2 anos dessa tragédia, A tragédia foi em janeiro de 2019. Veja bem, a tragédia foi em janeiro de 2019, a gente conseguiu um acordo um tempo razoável de duração da demanda, haja vista que vocês estão acompanhando em outros acidentes que já têm 6 anos ou mais e ainda não se definiu. Com relação aos atingidos, veja bem, dentre esse valor de 37 bilhões, nós temos 4,4 bilhões que serão destinados aos atingidos através da transferência. É o antigo abono emergencial, que será transformado em transferência de renda do Ministério Público e a Defensoria Pública. Vamos, então, fazer aí uma seleção daqueles que realmente foram isso, para que eles recebam aí, durante 4 anos ou mais, ainda esse abono. E, além disso, tem um valor de 3 bilhões de reais que será destinado à construção de obras definidas pela região atingida. Então, tudo isso aí será construído lá conforme venha a se definir pelas associações atingidas. E, além disso, a companhia tem um comprometimento de fazer toda a recuperação ambiental,
que ela está orçando aí em torno de 3 a 5 bilhões de reais. Ainda em relação a essas pessoas que foram atingidas, enquanto esse acordo ele era assinado, representantes do movimento dos atingidos por barragens faziam um protesto na porta, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles afirmavam que as famílias, elas não foram ouvidas neste processo, embora este valor seja de reparo socioambiental, como o senhor também já explicou aqui. Faltou um diálogo com os moradores, com essas vítimas, com esses familiares, ou não era o momento dessas pessoas serem ouvidas? Veja bem, como eu disse no início, qualquer ação individual está em aberto. Qualquer pessoa atingida pode acionar a Vale se teve realmente algum dano. Agora, a região atingida, eles foram ouvidos tanto pelo do Estado quanto pela Defensoria Pública do Estado, né? E essa negociação que foi feita envolve um dano social, socioeconômico, ambiental e danos morais causados ao Estado. Então, os atingidos, eles encontram-se representados no processo pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública Estadual. A função constitucional do Ministério Público e da Defensoria é exatamente defender esses direitos indisponíveis aí dos atingidos. Então, eles estavam representados, as associações foram ouvidas, Então, o acordo com a participação deles via Ministério Público e via Defensoria Pública do Estado. Ministério Público e Defensoria Pública, desembargador, que estiveram presentes desde o primeiro momento, quando houve o rompimento dessa barragem, inclusive com um setor especial, ainda quando os corpos eram retirados, durante toda aquela tragédia. Então, essas famílias, elas, a gente pode dizer que elas estão resguardadas por esses órgãos? Elas estão resguardadas e elas poderão participar efetivamente na designação dessas obras que serão realizadas agora em Brumadinho. Porque além desses valores destinados de transferência de renda, além das obras que serão feitas agora para ressarcir danos aos atingidos, a própria Companhia Vale vai estruturar o município de Brumadinho com diversas obras que também constam do acordo. Então, tudo isso vai em favor dos atingidos, ressaltando que as indenizações pessoais, essas são negociadas em outros processos. Várias famílias que perderam seus entes queridos já fizeram, inclusive, acordos com a Vale em diversos processos, Isso não envolve os danos individuais. Então, o público e a Defesa Pública entenderam suficiente esses valores que constam do acordo. Desembargador, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de uma ouvinte, a Luana Maciel. Eu queria repassá-la ao senhor. Olá, Thalita, sou Luana Maciel, aqui de Brumadinho. Desembargador, nós somos atingidos, a minha família perdeu tudo, nós perdemos empregos. Até hoje, eu e o meu marido não conseguimos nos recolocar no mercado de trabalho. A gente tem medo de que não haja punição, a punição de forma ideal. E ela reforça aqui que a família perdeu tudo. E ela pergunta, desembargador, há algo a mais que a gente possa fazer além de buscar na justiça, como explicado pelo senhor? Luana, veja bem, a ação individual que você e o seu esposo podem propor, com certeza será uma ação vitoriosa, porque vocês tiveram danos, vocês tiveram, além de perder o emprego, evidentemente uma queda de renda, Então isso é ressarcível, Você e o seu esposo podem, evidentemente, acionar a companhia por causa disso, se é que ainda não acionaram, Com relação aí aos danos do município de Brumadinho, esses estão ressarcidos aqui, nesses 37 bilhões. Mas eu acho que no seu caso, que teve aí a sua propriedade atingida, o seu emprego atingido, queda de renda, se vocês não estão recebendo essa renda, vocês têm que pleitear, isso podem pleitear um dano socioeconômico, um dano moral, É perfeitamente possível.
Nós estamos conversando com o desembargador Gilson Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, falando, gente, sobre a tragédia em Brumadinho e o acordo entre Vale e o governo de Minas Gerais, esse acordo que foi firmado na semana passada. Desembargador, a partir dessa pergunta da nossa ouvinte, da Luana, a gente percebe a importância também desses atingidos e familiares procurarem a justiça, né? Seja através desse apoio da Defensoria Pública, como a gente já citou, que fez um trabalho desde o começo lá da tragédia, quando tudo ainda era desconhecido, ou seja por meio de um advogado, de algum especialista. O importante é que essa procura, ela aconteça, né? Mesmo após 2 anos da tragédia, para aquelas pessoas que não tiveram ainda nenhum retorno, para aquelas pessoas que hoje têm algum dano que ainda é desconhecido, como foi explicado pelo senhor. Exatamente. A Defensoria Pública, o Ministério Público e a Advocacia do Estado, desde o início, elas que propuseram essas ações, né, no fórum e estão acompanhando aí, buscando elencar, né, exatamente todos os atingidos. Então, essas verbas que nós dissemos aqui no início, elas ficarão depositadas em juízo e o Ministério Público e a Defensoria vão pedir o levantamento paulatino, né, dessas verbas em juízo para que seja destinada à comunidade atingida. O Tribunal de Justiça tem feito tudo para resolver a questão, foi um grande acordo que deu muito trabalho, foram mais de 200 horas de reuniões, 6 audiências grandes que aconteceram, o Judiciário procurando, então, resguardar todos os direitos da região atingida. Essas pessoas atingidas devem procurar o Ministério Público e a Defensoria Pública para que sejam contemplados nas obras que vão ser realizadas na região. Se eventualmente os danos causados a um ou a outro não estiverem englobados nessa indenização, forem danos individuais, eles devem então entrar com ação. Desembargador, esses pedidos, né, essas negociações ou essa busca pela justiça de uma forma geral, isso vale também para famílias atingidas em outras regiões? Por exemplo, nós tivemos famílias que foram atingidas em Betim, na região metropolitana, por causa do rompimento da barragem lá em Brumadinho, essa barragem da Vale. Essa indenização, Thalita, de 4,4 bilhões, ela vai ser destinada a esses atingidos. Hoje, a Vale que faz esse pagamento do abono emergencial, da ordem de 86 milhões por mês. Ela repassa, através de uma empresa, a essas pessoas atingidas, que hoje são, parece que 98 mil pessoas. Então, aí nós estamos falando não só dos Brumadinho, mas os moradores da região, inclusive de Betim, né? Então, todos eles estão contemplados nessa lista e o Ministério Público e a Defensoria Pública, a partir de agora, como será uma renda transferida durante 4 anos, eles vão procurar fazer uma triagem, ou seja, para que essa verba seja destinada a quem realmente sofreu algum dano, quem realmente foi atingido, né? Para que a verba seja justa, repassada a quem realmente precisa, teve prejuízo, perdeu o emprego, está sem renda ou com a renda diminuída, né? Então, o Ministério Público e a Defensoria, no acordo, comprometeram a fazer isso e esses valores estão depositados em juízo, vão ser repassados mensalmente a quem foi realmente atingido. Durante o tempo das negociações, o governo de Minas Gerais chegou a pedir 55 bilhões e a Vale chegou a oferecer 29 bilhões em janeiro, mas a proposta foi rechaçada pelo governo. 37 bilhões, desembargador, é um valor alto, o orçamento já está carimbado, né? De acordo com o governador Romeu Zema, ou seja, já tem destino este orçamento. Mas este valor não poderia ser maior? O senhor acha, na opinião do senhor, que a Vale saiu, de uma certa forma, em vantagem nesse acordo? Veja bem, Thalita, esse valor de 55 bilhões é um valor estimado. Para a gente chegar ao valor exato dos danos, nós precisamos de perícias. Várias perícias teriam que ser feitas, inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais estava fazendo essas perícias, são perícias longas, difíceis, complexas, né, para que ao final do processo se chegasse a esses valores.
Ninguém pode garantir antes dessas perícias que esse valor chegaria a 55 bilhões. Esse é um valor estimado na ação, né, que foi pleiteado aí pelas instituições jurídicas. Entretanto, nós levaríamos aí 10 anos numa demanda judicial com os recursos, né, para os tribunais superiores até se chegar ao final dessa demanda. Então, daqui 10 anos, os atingidos nem mais estão precisando dessa verba, como precisam hoje. E outra coisa é o seguinte, se você pegar esse valor de 37 bilhões e corrigir ele para daqui 15 anos, ele vai chegar em 55. Então é melhor receber esse valor agora, indenizar todo mundo, corrigir os danos que foram causados, né? Embora a gente saiba aí que as pessoas que perderam familiares, isso aí, de qualquer valor, vai ressarcir ou trazer aí de volta a pessoa perdida. Mas é uma forma de compensar a perda, né? Então, esse valor é um valor razoável que a Vale se prometeu agora a pagar e as instituições concordaram, e eu acho que ficou de bom tamanho. É um valor muito grande, né? Além desses 7,4 que vão para os atingidos, o que para o Estado é investimento que talvez não tenha se feito em Minas Gerais nos últimos 20 anos. Então, é muito dinheiro para o Estado investir agora nos próximos anos. Desembargador, o acordo entre Vale e o Estado, né, o Estado de Minas Gerais, ele foi firmado no dia em que a tragédia da Gameleira completou 50 anos, neste caso aí, sem justiça. A indenização às vítimas e também aos familiares de parte dos 65 mortos e dos 50 feridos no desabamento do pavilhão pode prescrever a partir de maio. Na opinião do senhor, em comparação a esse processo de Brumadinho, né, da celeridade em relação a Brumadinho, o que falta no caso da Gameleira? Agilidade, responsabilidade, o que falta? É importante ressaltar que no da Gameleira já houve decisão judicial, né? Na verdade, o que está se fazendo hoje é o cumprimento da sentença, né? A justiça já deu uma resposta, já sentenciou, já condenou, né? E o que está fazendo hoje é a execução da sentença, né? E a diferença que eu vejo entre um caso e o outro é que nós buscamos agora, no caso da Vale, atrair as partes para uma mediação, ou seja, a construção de uma solução para o litígio que as próprias partes participem efetivamente da decisão. Não foi o magistrado que, através dos seus conhecimentos e da sua visão do processo, deu uma sentença, né, impondo às partes o cumprimento. Na mediação, que é hoje da Vale e o Estado, nós discutimos durante horas e horas, vários dias, inclusive final de semana, para se chegar a essa conclusão, a esse acordo. Então, essa forma de se decidir, de se mediar, é mais rápida, ela é consensual e ela deixa a decisão, as partes mais convictas da necessidade do cumprimento da decisão. Então, é muito importante a gente, antes de tentar demandar por muitos anos, tentar uma solução consensual. O Poder Judiciário tem incentivado muito, a legislação hoje incentiva muito a que o Estado promova a conciliação e a mediação entre as partes. Eu acho que dessa forma é mais rápido, é mais efetiva a justiça. E o caso da Gameleira, como eu disse, não é um atraso decorrente da justiça, porque a justiça já deu a sentença, né, o caso já está decidido, e o que está pendente é o cumprimento da sentença, às vezes até por dificuldade financeira no cumprimento das obrigações. Tem outra pergunta de ouvinte, desembargador, e antes da gente encerrar, queria fazê-la para o senhor. Thalita, me chamo Roger, a minha família também é de Brumadinho. O nosso principal medo, desembargador, é que aconteça o que aconteceu em Mariana. Infelizmente, eles foram os chamados cobaias de uma tragédia dessa mineradora e nós fomos as pessoas que foram atingidas depois. Pergunte, Thalita, por favor, ao desembargador se há previsão dos atingidos serem aí vistos pela justiça de alguma forma. Sei que você já fez essa pergunta, mas para mim não ficou muito claro. O que a gente precisa é voltar à nossa vida normal. Então eu reforço essa pergunta ao senhor, desembargador.
Olha, Roger, como eu já disse no início, você como atingido deve estar contemplado aí nessa transferência de renda que está sendo feita hoje pela Vale, permanecerá pelos próximos 3 meses e depois, em seguida, o Ministério Público e a Defensoria assumem o compromisso desse repasse com dinheiro que ficará depositado em juízo, uma garantia, porque no acordo constou que essa verba deve ficar depositada em juízo e repassada aos atingidos durante o período aí de 4 anos. Além do que, tem as obras que serão realizadas aí na comunidade atingida, e essas obras serão eleitas por vocês, ou seja, a própria comunidade, as associações dos atingidos, que vão decidir quais obras serão edificadas aí na região atingida. Mas eu ressalto que se há um dano individual, se você foi contemplado dano pessoal, você deve procurar o defensor público e a defensoria pode ajuizar uma ação pessoal para você. Ninguém estará desamparado. O Ministério Público, a Defensoria Pública tem zelado disso, então você procura um treinamento direto, levando aí todos os dados necessários para que eles possam avaliar o seu caso. Mas fique tranquilo que não vai se tornar uma gameleira. Por quê? Porque os valores vão ser depositados pela companhia em juízo, né? Isso será depositado. Nós vimos aí outros acidentes, não de barragem, né, mas de mortes aqui em Belo Horizonte, em que as famílias estão até hoje sem receber nada porque as companhias quebraram, né? Diferentemente desse caso, que a Vale é uma companhia sólida, tem um patrimônio muito grande, um rendimento muito grande. Então, esses valores ficarão depositados em juízo e repassados aos atingidos de forma correta. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Desembargador, esse é um momento em que a gente faz aqui perguntas objetivas e o senhor responde de forma objetiva também, combinado? Perfeito. Para começar, tragédia da Vale em Brumadinho. Uma tragédia que deixou todos nós muito estarrecidos, tristes, mas o judiciário trouxe uma resposta em tempo razoável. Mineradora Vale. Mineradora Vale, responsável pela tragédia, mas se dispôs a indenizar todas as vítimas e faz um acordo histórico no Brasil que deve representar a indenização de todos os danos. Justiça. A Justiça buscou dar uma resposta em tempo razoável à tragédia. Em 2 anos foi possível fazer ação e falarmos um acordo histórico para indenização. Principal desafio do Judiciário em 2021. O principal desafio do Judiciário em 2021 é dar uma estrutura tecnológica para os magistrados e servidores poderem prestar a jurisdição de forma mais rápida e célere. Nós estamos digitalizando todos os processos para que no final da gestão, em junho, todos os processos estejam eletrônicos. Indenização às vítimas e familiares da tragédia da Vale em Brumadinho. A indenização às vítimas será feita de forma fina, com transferência de renda mensal e construção de obras na região de Brumadinho. As ações individuais serão indenizadas às próprias vítimas. Justiça para todos ou justiça por todos? Justiça para todos e justiça por todos, porque o Poder Judiciário é a última trincheira do cidadão e nós buscamos distribuir a justiça sem olhar a quem. Então, todos merecem ter uma resposta. E por todos, haja vista de que a construção do acordo, ele foi feito exatamente com a análise de cada parte, ou seja, cada um analisou a possibilidade e a disponibilidade de pagar ou de receber. Então, por todos foi construída essa decisão. Muito bem, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes, foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, desembargador, pela entrevista do senhor. Espaço aberto sempre aqui na Rádio Super. Muito obrigado, Thalita. É um grande prazer poder participar do Café com Política, na Rádio Super, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, bom dia.